Aleluia. Para mim, bênção. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Acho que tem menos de 2 semanas ou 2 semanas o pastor Salles pregou exatamente nessa referência. Foi, pastor Salles? Deus tem algo novo para nós hoje. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. A palavra dele renova todos os dias, a cada minuto. Aleluia. Josué, nós iremos ler do 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio? Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, manifesta como o Senhor continue manifestando a tua presença, Pai. Já sentimos a tua presença, já louvamos o Senhor, ó Pai. Já ouvimos palavras, mas queremos ainda mais a tua presença. Queremos ainda mais a porção da tua palavra sobre as nossas vidas, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Nós podemos sentar, tome seu assento. O Senhor é maravilhoso para conosco. E a graça dele, irmãos, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Mas, durante essa semana, durante esse período que nós passamos, realizando todos os cultos aqui, desde o domingo passado até sexta-feira, realizando o culto todos os dias. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar presente em todos os cultos durante essa semana. E em cada culto o Senhor trouxe uma porção da palavra diferente, que complementasse tudo que nós precisávamos. E assim, hoje de manhã nós tivemos uma outra porção. Hoje, agora nós teremos. Amanhã, se abrirmos a Bíblia, eu tenho certeza que nós abriremos. Deus irá falar conosco. Na terça-feira não é diferente, na quarta e assim por diante.
Exatamente porque a palavra do Senhor, ela se renova. E precisamos alimentar da palavra do Senhor dia após dia. E meditar nessa palavra dia após dia. E seguir essa palavra dia após dia. Até que o Senhor venha. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever. Essa referência de hoje, irmãos, que o Senhor aprove o meu coração de trazer, ainda em relação ao ano que está se findando e a um futuro muito breve de 2023 que nós entraremos. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos para 2022, eu tenho certeza que nós tivemos diversas alegrias, assim também como diversas tristezas, frustrações, aflições, tribulações. Nós tivemos dias de alegria, mas também tivemos dias de choro. Nós tivemos dias de gozo, mas tivemos dias também de luto. Tivemos dias de felicidade, mas nós tivemos dias também de dor. Talvez o que lembra-nos mais, talvez sejam os dias de tristeza, de aflições, de tribulações que nós passamos. Mas eu tenho certeza, irmãos, que para você, se você está aqui hoje, você superou e Deus aprove a você conquistar e superar todos os dias de tristeza, de choro e de dor. Ele proveu sobre a sua vida dia após dia, conforme Ele quis, sobre você, sobre a vontade dele. Esse é o nosso Deus, irmãos, a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós clamamos. Quando nós olhamos para essa referência, para Josué, não foi diferente. Veja bem, Moisés está morto. Moisés está morto nessa referência aqui, irmãos. Agora você imagina o seguinte: para Josué, recebendo uma responsabilidade, uma missão de liderar mais de 2 milhões de pessoas. É o mesmo que falar o seguinte: eu vou liderar toda a Goiânia, a grande Goiânia, ou seja, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade. Eu vou liderar toda a Goiânia, a grande metrópole Goiânia, para atravessar o Jordão, para conquistar uma terra. Este era apenas o desafio de Josué: liderar 2 milhões de pessoas. Mas além disso, além de liderar 2 milhões de pessoas acampadas no deserto, tinha alguns detalhes que ele precisava superar. Ele somente não, mas a força que Deus daria a ele. Imagina você, irmão, ser liderado por um líder durante 40 anos, onde você confiava, onde você tinha a confiança, o relacionamento, sabia que ele tinha uma interação, uma intimidade com Deus, você confiava na palavra que ele falava, na ordem que ele dava, você já estava acostumado com aquilo. 40 anos sendo liderado pelo mesmo líder, mas esse líder, ele está morto. Automaticamente, irmãos, era inevitável ser instaurada naquela situação, naquele povo, uma crise. Crise de emoções, crise financeira, crise econômica, crise administrativa, crise de fé, crise de relacionamento com Deus, crise espiritual, emocional, crise material, tudo poderia e estava afligindo aquele povo. Parece com nós. E aí eu pergunto: nós vamos olhar para toda essa situação que nos arrodeia, para todos esses elos de crise que nos arrodeia, ou nós vamos olhar para frente?
Ou nós vamos olhar para a promessa? Ou nós vamos olhar para aquilo que Deus falou para a gente olhar, para aquilo que está sob o propósito de Deus para as nossas vidas? Deserto é lugar de provisão, mas também é lugar de incredulidade. Provisão, irmãos, tem início e tem fim. Deus não quer que você viva somente em um ciclo de provisão. Nós dependemos dele, isso é sem sombra de dúvida. Mas a provisão durante um período de escassez, ela é apenas um período. O deserto não era o lugar do povo israelita, ele era apenas uma provisão de Deus para o povo israelita. Deserto não é o seu lugar. Amém. Lugar de incredulidade não é o seu lugar. O seu lugar é a terra e o propósito que Deus prometeu sobre a sua vida. Esse é o seu lugar. Dentro do propósito de Deus. Não há lugar mais seguro do que estar dentro do propósito de Deus. Glória. Dentro do propósito de Deus, Ele te protege. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer e Ele tem objetivo em proteger o propósito dEle. Se você está no propósito dEle, automaticamente Ele te protege. As suas batalhas não são sua batalha, as suas batalhas é batalha dEle. O seu inimigo não é seu inimigo, o inimigo que luta contra você é inimigo dEle. As enfermidades e doenças que nos arrodeiam, que nos percorrem, isso é problema que nós levamos para Ele. Diz o seguinte: Senhor, eu estou e quero continuar no teu propósito. Josué, irmãos, eles tinham ali, né? Assim como nós temos o livre-arbítrio de dizer: Senhor, não estou preparado, não. Jonas fez isso. Não, Senhor, se eu estou mandando ir para cá, eu vou para o outro lado. Mas Josué falou o seguinte: ei, eu preciso ir à frente, eu preciso sair do deserto, eu preciso sair da crise e atravessar o Jordão. Eu preciso atravessar o primeiro desafio que está à minha frente. Eu preciso ser encorajado, fortalecido, ter ânimo, ter alegria, ter força para atravessar o primeiro desafio que está à minha frente. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos, irmãos, que nós estamos sobre o propósito de Deus, nós entendemos que é Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba ela em nome de Jesus. Estar fora do propósito de Deus não me leva às bênçãos que Ele me prometeu. Estar dentro do propósito de Deus me leva às bênçãos que Ele me prometeu. Não adianta, irmãos, queremos andar fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus e esperar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E agora eu pergunto: qual é o teu Jordão? Qual é o desafio que está à sua frente que você precisa superar? O que tem te desafiado? O que tem colocado as suas pernas trêmulas? O que tem feito a sua mente ficar vacilando na incredulidade que Deus está contigo ou se Deus não está contigo? O que tem feito você pensar em ficar no deserto em vez de avançar para as promessas de Deus sobre a sua vida? Qual é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? É o pecado? É o casamento? É o relacionamento? É a falta de fé? É a falta de
Jordão. A palavra do Senhor diz o seguinte: ei, Moisés foi encorajado pelo próprio Deus. Deus falou com o próprio Josué, foi encorajado pelo próprio Deus. O próprio Deus falou com Josué: ei, Josué, seja forte, seja corajoso. Ei, Josué, tenha bom ânimo. Aleluia. Aleluia do Senhor. Tenha bom ânimo, igreja. Não fique olhando para as dificuldades, não fique olhando para a preparação. Ah, pai, eu preciso estar preparado para assumir esse desafio, eu preciso estar preparado para assumir aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, sobre a minha frente. Não, igreja, siga o propósito de Deus. Siga o propósito de Deus. Caio, como eu faço para saber se eu estou no propósito de Deus ou se eu estou fora do propósito de Deus? Irmãos, é simples, meu Deus do céu. Você vai ser alertado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Enquanto você estiver no caminho, na contramão, irmãos, tem alguém dando sinal alto para você, tem alguém buzinando para a sua vida, tem alguém falando alguma coisa. Ei, você está no caminho errado, você está no caminho errado. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo e converter, você vai continuar no caminho errado, fora do propósito de Deus. Mas quando você está no propósito de Deus, irmãos, quem está provendo para você as vitórias na batalha é o próprio Deus, e isso serve de confirmação para que você avance, para que você supere o próximo desafio. Sabe por quê, irmãos? Porque depois do Jordão tem outro. O que teve depois do Jordão? Jericó. E depois de Jericó, acabou, irmãos? Acabou, igreja? Acabou não. Irmãos, não acaba. Mas em todas essas lutas, em todas essas batalhas, Deus está contigo. Ei, Josué descobriu rápido quando Deus não estava com ele. Quando ele saiu da linha, ele falou assim: opa, peraí, Deus está comigo. Descobriu, irmãos, e nós somos humanos, somos falhos. E o Espírito Santo de Deus vai nos avisar: ei, Caio, não é por aí não, meu filho. Você está fora do propósito de Deus. Volta para o propósito de Deus. Volta para a minha bênção, volta para a minha proteção, volta para o lugar de segurança, volta para o porto seguro, volta onde eu luto as suas batalhas, volta onde os seus inimigos são os meus inimigos. Caio, volta para a direção. Amém, igreja? Amém. Ei, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o... É Deus que vai cruzar o Jordão para você, igreja? É Deus que vai fazer você cruzar o Jordão? Sim. É Deus que vai fazer você cruzar o Jordão, mas não é Deus que vai cruzar o Jordão por você. A palavra do Senhor diz o seguinte: que Deus instruiu Josué como ele iria fazer. Josué, preparar. Josué, vai ser o seguinte: a arca vai na frente, 2000 côvados depois o povo vai começar a vir. Josué, quem entra primeiro no Jordão é a arca, é a presença de Deus. Josué, as águas elas vão parar, depois a arca vai ficar no meio do Jordão, enquanto todo o povo passa com seus pés a secos. Somente depois que o último passar, a arca completa a sua travessia. Foi assim que Deus instruiu a Josué. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem instruído
Irmãos, vamos lá. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Não te desvie. Nem para a direita, nem para que você seja bem sucedido. Cara, não está dando certo. Cara, o caminho que eu estou andando não está dando certo. O que eu estou fazendo, cara, não está certo. A pergunta é: será que está no propósito de Deus, no caminho de Deus? Se não tiver, irmãos, o Espírito Santo de Deus já falou no seu coração: volte para o propósito, volte para o caminho do Senhor. Esse é o momento. Ei, quando eu devo fazer isso? Josué, quando você precisa fazer? Quando, igreja, que Josué fez? Agora? Não, mas vamos atravessar o Jordão no ano que vem. Vamos, deixa eu me preparar primeiro. Foi o seguinte, irmãos. Josué falou: santificai-vos hoje, porque amanhã nós iremos atravessar o Jordão. Foi essa a palavra. Irmãos, não deixe para fazer amanhã o que você precisa fazer agora. Não deixe para você fazer amanhã o que você precisa fazer agora, hoje. Se é perdoar alguém, irmãos, quer atravessar o seu Jordão, perdoe. Se é restaurar um relacionamento que você precisa para atravessar o Jordão, restaure. Hoje, agora. Irmãos, nós não temos tempo para deixar para amanhã. Nós não temos tempo para deixar para depois de amanhã. Nós não temos mais este tempo. A palavra de Deus é agora, é o hoje. Se é para poder atravessar o Jordão, atravessar esse desafio, irmãos, desapegue de tudo que está te prendendo no deserto. Tudo aquilo que vai te lembrar do deserto, desapegue e deixe no deserto, porque amanhã sim, você atravessará o Jordão conforme a palavra que Deus tem falado nessa noite. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. Irmãos, quando Jesus Cristo curou aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher, ela estava andando encurvada, ela estava até rastejando ali, porque foi a situação, o momento que ela teve para poder triscar nas orlas do vestido de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo falou algo bem peculiar para aquela mulher. O que ele falou para ela? Tem de bom ânimo. Há um outro exemplo, irmãos. Existiu um paralítico de Cafarnaum, acamado, que os seus amigos, eles colocaram ele numa maca, e chegando numa casa, a casa cheia, a casa abarrotada de pessoas, os amigos dele, com ânimo à flor da pele, falaram o seguinte: ei, vamos pelo telhado. Mas nós vamos. Abriu um buraco no telhado, irmãos, e desceu ele içado lá nos pés de Jesus. Mas Jesus olhou para ele e falou: o quê? Tem de bom ânimo. Irmãos, eu não sei o que tem feito você abaixar a sua cabeça, mas Jesus Cristo diz nessa noite: ei, igreja de Deus, igreja minha, tem de bom ânimo, lute, seja forte e corajoso, porque Deus, Jesus Cristo, está contigo. Seja forte, seja corajoso.
Então, aquilo que está ao seu alcance, irmãos, comece a fazer, já declarando as bênçãos. Para terminarmos, em 2017, eu e Elisângela, profetizando 2018, né? Nós estamos, foi umas 3 páginas de um caderno grande assim, ó. Como servo do Senhor, eu sempre coloco almas para Cristo. E sempre Deus tem colocado em nossos corações e dado a oportunidade, pastor, de discipulado. É incrível isso. Eu falo, Deus, eu quero ganhar alma, eu quero discipular, eu quero evangelizar. E sempre abre uma porta, irmãos. Sempre abre uma porta. E aí o pastor falou assim: vamos discipular, cara? Você toma conta? Eu falei, amém, Jesus. Mas em 2017, nós escrevemos algumas coisas. Vou dar um exemplo lá, né, pastor? E tinha um som da igreja que eu, como louvor, né, pastor, eu orava, falava, Deus, abençoa o som da igreja, abençoa para que a igreja. E aí eu coloquei lá assim: o Senhor vai me dar, né? Se o Senhor permitir, o Senhor vai me dar condição de abençoar a igreja com o som. 2017, irmãos. Passou 2018 e as bênçãos. Veio a bênção, irmãos? Não. 2019 começou a vir as primeiras bênçãos que eu comecei a colocar em 2017. Né? Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o propósito. A palavra do Senhor fala o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, daqueles que andam segundo o seu propósito. Ei, aqueles que andam segundo o seu propósito. Se existe uma condição para esse versículo, irmãos, a condição é andar no propósito. Porque mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa para bem aí, ó, ponto final. Não. O versículo não é só isso, não. O versículo é que amam a Deus, viu? Depois a vírgula, tem uma continuação. Mas daqueles que andam segundo o seu propósito. Irmãos, fiz uma consultoria para poder, né, ser empregado. Eles me cobraram o seguinte: falou assim, olha, o salário seu, você vai precisar dar o primeiro salário seu todo da consultoria, se a gente conseguir te empregar. Aí eu falei, não, Jesus, eu dou o primeiro salário meu do Senhor. Dezembro de 2019, dia 3 de dezembro, o Senhor foi lá e me entregou. Aleluia! Na virada do ano, pastor, eu fui lá e antecipei até o salário. Falei, não, nós vamos passar esse ano com algumas coisas. Lógico, não deu para comprar tudo do som, né, irmãos? Um som desse é caro, né? Mas, sabe, pastor, aquela alegria de poder ofertar e falar assim: meu Deus do céu, como é bom servir e acreditar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Escrevi lá assim, ó: apartamento no Parque Amazonas, 2017, pastor. Sabe o que eu fiz em 2018? Pastor, eu mapeei esse apartamento tudinho. Eu, mas Elisângela, eu acho que nós visitamos, irmãos, uns 20 apartamentos. Não dava certo, no dia do contrato não dava certo, mas em 2019 a gente assinou o contrato do apartamento. Aleluia! Deus é assim, irmãos. Ande no propósito de Deus, ande segundo o propósito de Deus, irmãos. Eu não estou aqui jamais, longe de mim, para poder contar vantagem, para poder me engrandecer. Não. Deus sabe meu coração, mas eu estou aqui contando esse testemunho para que edifique a igreja, para que gere fé nos nossos corações e que nós possamos atravessar o Jordão em nome de Jesus.